Olá, meus queridos amigos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse meu vídeo. Seja bem-vindo aí no meu canal Universo Paralelo, onde eu posto algumas coisas que eu acho a respeito tanto do mundo, como de filosofia, como de história geral, como de qualquer assunto que eu tiver vontade de estar falando. Eu vou colocar nesse vídeo e vou falar, tá? A minha vontade é sempre estar falando a respeito de assuntos bíblicos e sempre estar colocando a palavra de Deus junto com a vida do cotidiano, do que nós seres humanos temos passado aqui na Terra. Porque para mim a palavra de Deus é a única fonte da verdade e da revelação, é a fonte de regra e de fé e de aprendizado para viver no caminho da verdade, no caminho daquilo que é correto, daquilo que é certo, independente do que eu acho ou independente do que eu pense, porque em mim não há nada que me conduza à vida e à verdade. O que apenas faz com que eu siga a verdade é a própria verdade revelada através da palavra do Senhor Deus, através da própria Bíblia, através daquilo que Deus deixou escrito para nós, e na confiança e na certeza de que ela é toda fonte de verdade e de revelação daquilo que de fato Deus fez e está fazendo nessa terra. E eu já falei disso uma vez e eu quero falar desse assunto, e eu vou falar especificamente somente desse assunto, que é sobre a farsa que existe em questão da criação de Deus em Gênesis, contrapondo a evolução, porque os cristãos eles deveriam, né, pelo menos deveriam, e as igrejas também deveriam, e o que eu não vejo sendo feito. Então, se não é feito, se não é falado, e aqui no Nordeste no Nordeste onde eu moro, tem um velho ditado que quem cala consente. Então pode ser que muitos estão consentindo, calado, mesmo sabendo que é mentira e que é falso. Então, eu tenho a mania de ter a boca grande e não aceitar essas coisas. Então por isso que estou fazendo esse vídeo, vou pôr aí no meu canal, falando a respeito da revelação, a respeito da criação. E uma das coisas que eu quero falar hoje é a respeito de datação, tá? Porque há muitos cientistas da NASA, muitos cientistas até sem ser da NASA, e mesmo até cientistas que se dizem cristãos, que aceita o método de datação. E para mim esses métodos de datação, eles são falhos, e todo método de datação da idade da Terra ou da idade do universo, para mim ele é filosófico, tá? Ele vem de uma área do pensamento e do raciocínio através do que o homem observa e vê e começa a fazer as suas análises e seus testes. E por mais que você tenha elementos na Terra, por mais que você tenha máquinas, por mais que nós tenhamos criado máquinas que fazem datação, principalmente a datação através do carbono 14, e o que nós temos visto é o seguinte: esses métodos eles são substituídos a cada ano por outros métodos, buscando mais evidência do que da idade da Terra. Então, se esses métodos eles são falhos e tem que ser substituídos porque eles ficam obsoletos, então
para mim, eles já não são suficientes como prova, como algo que me dá uma evidência onde eu possa me embasar, tá? Então a minha evidência sempre vai partir do pressuposto, e não só suposição, de que a palavra de Deus, ela tem a sua autoridade final em todo e qualquer assunto, tá? Porque a Bíblia, ela fala desde a criação, desde o começo, não só do começo, ela fala o antes de existir matéria, o que era antes de existir matéria. E isso é interessante, porque a evidência do que existe antes da primeira matéria a existir em nosso universo, ela preenche e domina todo o campo da filosofia, todo o campo da astronomia, todo o campo do conhecimento daquilo que é invisível, daquilo que nós não podemos tocar, mas aquilo que é invisível, aquilo que era impalpável, passou a ser visível, passou a ser palpável. Então, uma evidência da criação é que aquilo que antes não era matéria, não era um objeto, não era algo palpável, não era algo que nós, no nosso mundo, no nosso meio, no nosso universo existia, veio à existência através de algo que de fato existia. E o objeto hoje observado, ele dá qualificação, ele mostra a evidência daquilo que era invisível se tornou visível. Mas essa implicação filosófica, esse pensamento, ele existe, ele é um processo de construção. Assim também o Big Bang, ele é um processo da observação da matéria existente, da observação de como os elementos químicos se formam e se agrupam e se agruparam. A partir desse conhecimento, eles criaram a teoria da evolução do nada, a partir da evidência do que se existe hoje. Então, os dois métodos de observação e os dois métodos que se contrapõem, ele exige a questão do crer, da fé. Porque eu tenho que crer que o material existente hoje, o que nós temos hoje de matéria na Terra, foi criada a partir do nada, nos dois casos. Tanto a partir da criação, a partir da narrada pela Bíblia, tanto da criação narrada a partir da evolução. Então, os dois precisam de fé, porque os dois creem que algo no passado aconteceu, que gerou todo esse universo que nós temos, e que ninguém viu, ninguém esteve lá vendo esse objeto, porque nós somos parte dessa criação, parte desse objeto. Então nós não poderíamos estar lá, não poderíamos gravar, não poderíamos narrar o ato de acontecimento. Mas os dois têm o seu produto final, o seu objeto final. Então, a partir da observação desse objeto final, se tira uma conjuntura, se tira uma filosofia de como isso foi feito. Então, os dois precisam de fé.
Só que no caso do Big Bang na evolução, precisa-se de mais fé do que no caso da criação. Porque no caso da criação, a gente tem não só a natureza que revela e corrobora para o ato criacional, sobrenatural de um ser que criou, como também nós temos relato testemunhal. Sim, nós temos relato testemunhal. Porque não adianta a ciência evolucionista ficar dizendo que não existe. Em toda a Terra, em toda a tribo, raça, línguas, em todos os povos, existe guardado dentro deles a história da criação. Então, se o ser humano foi criado por um ser sobrenatural que nós cremos que é o Deus da Bíblia, é o Deus que se revelou ao povo israelita, é o Deus Yahweh ou Yahweh. Se nós cremos que é esse o Deus Criador, que depois se apresenta e se mostra na sua totalidade através de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o nome hebraico é Yeshua. Então, se nós cremos nisso, então a nossa fé, ela tem base científica, ela tem evidências melhores de apoio do que a própria ciência evolucionista. Porque a ciência evolucionista, ela é de pouco tempo manifestada. Ela é uma ciência que foi criada pelo próprio ser humano e isso não faz muito tempo assim. A ciência evolucionista, ela começa em Darwin, isso faz o que? 150 há poucos anos. Então, quer dizer, ou a gente crê em todo mundo que prega e que fala de um único evento, ou nós ficamos crendo no que a ciência evolucionista criada pelo próprio homem e a sua própria imaginação criou. Então, eu prefiro crer na palavra de Deus, porque ela mostra e existe evidência em toda a natureza de Deus que corrobora uma evidência maciça e mais completa em cima da criação. E um dos nossos maiores problemas é exatamente a datação, tá? Eu discorri um pouco fora do pensamento inicial para chegar nesse ponto, tá? A datação tem vários métodos de datação. Aí vem a pergunta: em que método confiar? No carbono 14, que consegue medir o carbono até 60 mil anos e depois disso não tem como medir? Que nem eles dizem, o distanciamento a partir do Big Bang, todos os planetas, todas as estrelas foram se distanciando, e o último pontinho de luz que o homem consegue ver por um telescópio, a distância dele, em distância em número astronômico, em 14 bilhões de anos-luz, é uma velocidade astronômica, não tem como eu descrever isso aqui, o vídeo fica grande demais. 14 bilhões de anos-luz. Então essa seria o método de datação. O método de datação é você ir lá na Antártica e você pegar, tirar cubo de gelo, rolo de gelo, e aí você vai medindo conforme você vai vendo as mudanças do clima e você vai fazendo a medição. Você vai pegar árvores antigas, tocos, você vai pegar uma árvore que ficou preservada debaixo de uma lama e foi fossilizada, e aí você vai vendo, a pessoa vai estudando conforme vai sendo criadas as camadas de madeira, e aí você acha a idade da Terra. Pessoal, tem um monte de método de datação
e cada dia se aprimora mais, e quanto mais se aprimora, mais se inventa idades da Terra, e na verdade vira uma bagunça, e na verdade ninguém entende nada, porque esse é o que eles querem, é trazer conflito, é trazer uma confusão que ninguém consegue. Mas eu creio que existe uma solução para acabar com esse conflito, mas essa solução você tem que crer, correto? Você tem que crer que a palavra de Deus é única, você tem que crer que a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida, porque quando Jesus diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está dizendo que ele é o conhecimento de toda a verdade, através dele. E a palavra de Deus é a revelação do ser de Deus, através de seu Filho Jesus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a partir da queda de Adão e Eva, Deus está se revelando ao homem, através da sua palavra, ensinando a verdade ao homem, que agora tem o coração maligno, que o desejo dele é o desejo que Eva adquiriu, o conhecimento do bem e do mal. Só que esse conhecimento do bem e do mal leva o homem a construir o seu próprio caminho, leva o homem a observar toda a natureza de Deus e criar o seu próprio caminho, criar a sua própria crença. Então, o conhecimento do bem e do mal diz no coração do homem que ele, ao observar toda a natureza de Deus, não é Deus, não é um Deus criador que fez. Por ele rejeitar o próprio Deus, ele tem que criar com a sua mente, ele tem que criar métodos ou ferramentas para poder dar uma solução àquilo que ele está observando. Por quê? Porque esse é o conhecimento do bem e do mal. É o que? É adquirir todo o conhecimento das coisas que existem no universo. Só que o conhecimento que ele vai adquirir, que ele vai construir, é o conhecimento do mal, é por mal, não é conforme a imagem e semelhança de Deus, é o conhecimento do bem e do mal. Não existe o conhecimento do bem e do mal. Agora fala assim, não, é o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Não existe o conhecimento do bem em tudo isso. Na mesma condenação, na mesma fruta, no mesmo conhecimento, é o conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento do bem não é um bem que conduz o homem a Deus. É o conhecimento do bem, do dia a dia, do que as pessoas acham ser bem. O homem de Deus, ele é livre desse conhecimento do bem e do mal, porque o homem acha que o bem que ele constrói é ser conforme a imagem e semelhança de Deus, e isso é falso, isso não existe. O conhecimento do bem hoje, aqui na terra, depois do pecado de Adão e Eva, é uma criação filosófica, é uma criação, uma condição que o homem cria na sua mente, que ele está construindo um bem, quando na realidade não está construindo um bem, porque tudo faz parte do mesmo pacote. Quando ele adquiriu o conhecimento, ele adquiriu o conhecimento do bem e do mal terreno, porque quem está colocando essa implicação é Moisés, que escreveu a Torá, e é isso que ficou implícito no fruto que não era para eles comer. É o conhecimento do bem e do mal, de como viver aqui na terra. É o conhecimento do bem e do mal, de como o homem, ao mesmo tempo sendo um ser
que cria as coisas para o mal aqui na terra, ele usa para o mal, ele também vai usar em benefício de si próprio, para se auto-beneficiar. Esse é o bem, é o bem que o homem cria para o seu próprio benefício, tá? Mas não é isso que a palavra de Deus diz que o homem de Deus tem que ser. O homem de Deus, ele tem que ser conforme a imagem e semelhança de Deus, porque é isso que Adão e Eva era, conforme a imagem e semelhança de Deus. Não era conforme a sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Então, o bem e o mal na terra, na realidade, não, para a comunhão com Deus e para a salvação em Deus, não serve para nada. Ninguém vai ser justificado na terra por ser bonzinho, porque esse conhecimento do bem e do mal, essa forma do homem praticar o bem aqui na terra, não conduz ele a Deus, porque não muda o seu caráter, não faz com que o homem se torne conhecedor de Deus, porque o que o homem tem que ser em relação a Deus, o homem tem que ser o quê? O homem tem que ser imagem e semelhança de Deus, como Deus é, o homem tem que ser na terra. Essa história de pregadores, essa história de você ficar obedecendo, essa história de você ser bom na terra e praticar boas obras, isso é o bem que o homem aplica a si mesmo e que na realidade não serve para Deus, tá? Eu vou dar pausa no vídeo porque existe um limite, aí eu já volto.